grande pole position de Russell no Canadá. E ele fez uma volta espetacular no final. Com o pneu médio e a primeira pole da Mercedes nesta temporada, ele nos mostrou que aqui em Montreal, com temperaturas um pouco mais baixas, a Mercedes poderia se sobressair, especialmente com pneus médios. Na verdade, o pneu C5 poderia ser usado na qualificação para fazer a pole, assim como o C6, e ambos garantiam muito aderência. O C6 aquecia um pouco demais, especialmente para a Mercedes, enquanto o C5 era o pneu certo. Russell fez uma volta incrível, né? Uma ótima pole. Leclerc chegou muito perto de conseguir a pole position. Antes de começarmos a análise detalhada, lembro-lhes de se inscrever, ativar as notificações e deixar um like para apoiar os vídeos do canal. Agradeço muito a todo o apoio. Deixe sua opinião nos comentários sobre as qualificações. Agora vamos iniciar a análise, começando pelos tempos. Russell na pole position em 1:10.899 à frente de Max Verstappen em 1:11.059. Terceiro, Piastri, 1:11.124, Antonelli, 1:11.390 e um quinto, Hamilton, sexto, Alonso, sétimo, Norris, oitavo, Leclerc, nono, Agiar, décimo, Albon. As duas Ferraris estão com Hamilton a 6 décimos e Leclerc a 7 décimos. No quarto de Russell, que tinham visto até aquele momento lá, até o Q3, as diferenças muito próximas, e no entanto no final do Q3 as diferenças são mostradas. Porque 6 décimos Hamilton, 7 décimos Leclerc são muitos. Deve-se dizer que Leclerc cometeu um erro na última tentativa e infelizmente não conseguiu finalizá-la. Por que ele fez isso? Olha, já se pode ver até mesmo pelos últimos setores desses tempos. Ele fez 19 sets no primeiro setor. Quando é o melhor tempo feito por um piloto? No primeiro setor tem o 19º set de Verstappen e também o 19º set de Russell. Então foi realmente um bom primeiro tempo intermediário. Depois Leclerc cometeu um erro no segundo setor. E então ele não conseguiu no início do segundo setor e, portanto, não conseguiu finalizar a volta. Leclerc atribuiu seu erro à área suja, segundo ele mesmo disse. Na minha opinião, havia Ajar na frente que me influenciou. Influenciou no equilíbrio do monoposto e na área suja que me atingiu. Vamos ver juntos o momento em que o Leclerc erra. E vemos este é Agiari. A distância era considerável, né? Pois Agiari não estava atacando naquele instante. E vemos aqui o primeiro controle. Além disso, na transmissão havia também Rosberg, que até aquele momento disse: o Leclerc está fazendo uma volta espetacular, está perfeito até agora, e então o Leclerc errou. Ele realmente amaldiçoou isso de forma evidente. Obviamente aqui no primeiro controle, onde ele não consegue gerenciar o SF25, e também aqui no segundo controle, ele sempre perde a traseira. Portanto, ambos são erros de perda de traseira que ocorrem durante o percurso. No entanto, na minha opinião, isso não se deve tanto ao ar sujo, que certamente terá influenciado em menor grau, mas mais a um equilíbrio muito sensível do seu SF25, que então com borracha macia, portanto com o C6, eu o fiz gerenciar de uma maneira pior se quisermos as temperaturas. Ele deve ter tido um superaquecimento do eixo traseiro, provavelmente, e então não conseguiu gerenciar o monoposto. E por isso qualquer mínima variação, que pode ser o ar sujo de um piloto à frente, que pode ser uma rajada de vento, que pode ser até uma curva que você enfrentou de maneira diferente, é a parte traseira mais superaquecida. Se quisermos bem, isso pode influenciar e pode te levar a cometer um erro. Isso é o que aconteceu, na minha opinião, com as Leclerc. E ele disse, de fato, até depois, nas entrevistas pós-qualificação, ele mesmo disse que estava confiante, poderíamos lutar pela pole position, é verdade, Charles estava lá lutando pela pole e é algo que ninguém esperava. Objetivamente, após o treino livre, 2, certamente eu disse para vocês prestarem atenção que a Ferrari não estava bem, vimos um avanço no treino livre, 3, eles trocaram os motores nos monopostos do Leclerc e do Hamilton, instalando a terceira unidade de potência completa. E faz sentido, porque no Canadá adicionam-se altas velocidades no último setor, e é necessário ter uma parte híbrida pronta, especialmente na corrida. E então era uma Ferrari que poderia lutar pela pole. E em vez disso, Leclerc disse: agora, vendo os resultados, estamos 8 décimos atrás e, portanto, não estou feliz. Estou irritado, e o próprio Vasseur também repetiu isso. A frustração, que depois do que vimos, na verdade, ele disse: há muita frustração após a sessão, porque tínhamos o potencial de fazer muito melhor. Charles foi o mais rápido até a curva 6, como visto nos tempos intermediários. O primeiro setor é o seu melhor.
E é uma pena porque ele fez uma boa recuperação desde a sexta-feira, após uma sexta-feira difícil, após um acidente que Leclerc teve na curva 4, e então a frustração está lá. Certamente a frustração também está lá para mim. Não esperava que Leclerc fosse tão forte. Por que será? Desde o treino livre, 3, no entanto, ele conseguiu ir forte imediatamente, e na qualificação ele era realmente o favorito para a pole. Ou pelo menos a primeira fila estava lá. É uma pena, porque começar em 8º lugar, mudar a corrida. Vimos este ano o quanto faz diferença as qualificações em relação à corrida, o quanto a sujeira no ar também influencia esses carros. Vimos isso tanto na qualificação, mas também veremos na gestão do ritmo da corrida. Aqui, por outro lado, foi um momento no Q2, a primeira vez que vi realmente a Ferrari que poderia lutar pela pole no Q2. A 5 minutos do fim, vimos um Leclerc em primeira posição, 11,612 milésimos à frente de Verstappen. Enfim, um Leclerc realmente muito forte, especialmente no segundo setor. Eles mencionaram que o primeiro setor era o ponto fraco da Ferrari. Ele fez muito bem na Q3 com o setor fúcsia, e então errou no segundo setor, que teoricamente era o mais favorável ao vermelho. Mas antes de irmos ver a telemetria, quero mostrar também as declarações de Hamilton, porque ouvimos Hamilton se pronunciar sobre o monoposto. E então vamos ver esta aqui. Quero mostrar as declarações onde ele diz: aqui está. Este carro é como alguém que não sabe dançar, alguém que não tem ritmo. Vocês sabem o que eu quero dizer? E, na minha opinião, ele está certo de alguma forma, porque este carro, você pode ver até mesmo do interior, não é suave na condução, não responde como o piloto gostaria, precisa ser dirigido ao limite, como Charles faz com o ajuste, ou tentar se adaptar ao seu desempenho e depois tentar não exagerar, porque senão você acaba cometendo um erro, ou até mesmo usá-los de maneira errada, superaquecendo os pneus, e nisso ele está certo. É um carro temperamental. Isso é perceptível pelo comportamento, tanto a bordo quanto pelas imagens externas, sempre há alguma correção a ser feita. Sempre há um pouco de sobreviragem, há também subviragem, sempre é necessário ajustar o equilíbrio do monoposto, porque nunca está correto. Em suma, é um carro que não responde como eles gostariam, tanto do lado de Hamilton quanto do lado de Leclerc. Especialmente do lado de Hamilton, se quisermos. E então também vimos declarações de Hamilton, que se pronunciou sobre a Mercedes. E ele disse: eu ouvi dizer que nunca conseguiríamos a pole position. Referindo-se às suas performances, ele disse que, ao contrário, a Mercedes trouxe atualizações. Eu ouvi e parabenizo eles, o carro deles sempre se adaptou a essa pista. E é verdade, porque mesmo no passado, a Mercedes sempre foi forte no Canadá. E além disso, eles trouxeram algumas atualizações que levaram a Mercedes a conquistar a pole aqui no Canadá, para ser mais eficiente na qualificação. Porque cuidado com o ritmo da corrida, na minha opinião, Red Bull e McLaren ainda são superiores. Da nossa parte, Hamilton diz: acho que mesmo assim tive um desempenho melhor do que no ano passado, vendo como a Ferrari se saiu no ano passado. Mas ainda há muito trabalho a ser feito e veremos se conseguiremos conquistar o pódio. Esse é o nosso objetivo. Amanhã, obviamente, para a corrida, a Ferrari tentará lutar pelo pódio. Não será fácil, isso é pouco, mas seguro, vendo a Mercedes que partirá na frente. De qualquer forma, McLaren começa lá com Piastri e Norris tentará se recuperar, e é mais fácil que Norris se recupere em comparação, por exemplo, com Clerche. Mas veremos, nunca diga nunca. Mas antes de analisar, antes de falar também sobre a McLaren e todos os tempos, quero mostrar a telemetria. Então a telemetria. Peguei a volta de Russell, Verstappen, Piastri e Hamilton na qualificação, fazendo uma comparação. Quero me concentrar especialmente na última chicane. Olhe a última chicane, neste caso, veja quanto Piastri melhora em relação ao tempo de Russell. Ele consegue reduzir bastante de 0,3, que é a diferença no final da última reta. Antes da última chicane, ele reduz para 2 décimos, consegue recuperar 1,5 décimo apenas na última chicane, porque a McLaren consegue lidar com os cordões de maneira muito melhor do que a Mercedes, mas também em comparação com as outras equipes. Se vimos que a Ferrari na última chicane vai ao redor do cordão e nem sequer pega o obstáculo interno com o laranja, bem,
A McLaren consegue ser mais agressiva nos cordões, tendo uma configuração um pouco mais suave, podendo se dar ao luxo de ter uma configuração tão suave, e então consegue recuperar muito. No último setor, na última chicane, observamos que Red Bull e Ferrari perdem um pouco de desempenho, enquanto a Mercedes mantém um comportamento similar. No entanto, é a McLaren que se destaca, fazendo a diferença em relação às demais equipes. A última chicane tem uma velocidade de percurso muito alta, 151 km por hora contra os 137 de Verstappen, 134 de Russell e 135 de Hamilton. Se olharmos para o pequeno riacho, a Ferrari é a que tem a velocidade de percurso um pouco mais baixa. Junto com a Mercedes, no entanto, a Ferrari é a que tem mais dificuldade na rotação do monoposto. Portanto, sempre essa subviragem acentuada que leva a ter as velocidades mínimas mais baixas, se quisermos, para fazer o carro girar melhor também. E isso é o que se nota pela telemetria. De fato, Hamilton perde muito, principalmente em percurso e na parte onde a velocidade é mais baixa, mais do que na frenagem. Portanto, este é o comportamento da Ferrari e provavelmente pode-se lutar pelo pódio na corrida. Veremos como será. Deixe seu palpite nos comentários. Eu me arrisco, pessoal, vendo esta é a classificação. Russell, Verstappen, Piastri, Antonelli, Hamilton, Alonso, Norris, Leclerc, Agiar, Albon. Na minha opinião, podemos ver um Verstappen que pode até lutar pela vitória. E então, cuidado, não subestime Max. E podemos ver Verstappen, Piastri, Russell. Esse é o meu palpite para o top 3 da classificação. Quero também falar rapidamente sobre Alonso. Sexto, um Aston Martin em claro crescimento. Ele fez o tempo com pneu médio e vimos que até o treino livre, 3 Alonso foi muito forte. E este Aston Martin, desde Mônaco, na verdade, desde Imola, se quisermos estar realmente bem, também graças às atualizações e também graças à chegada de Adrian Newey. A JR9 fez uma boa performance, mas eu ainda esperava um pouco mais. Albon, 10º, está nos vendo também as performances de Sainz, 17º também pela Williams. Talvez eu esperasse algo mais, mas não consegui extrair o máximo potencial se quisermos do carro. Dito isto, qual a vossa opinião nos comentários? Qual o vosso prognóstico para a corrida? Acham que a Ferrari pode lutar pelo pódio? Na minha opinião, não será fácil. Não será fácil. Hamilton vai tentar. Mas para Leclerc, larga em 8º. Atrás de Norris, ele terá que tentar ultrapassar Norris, porque caso contrário, Norris tem um ritmo melhor que Leclerc na corrida. Veremos, eles certamente competirão. Digam-me suas opiniões. Lembrem-se de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Agradeço a todos pelas mensagens e comentários de apoio, o like é fundamental. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo da Rastro.